Esse novo começo marca a transição definitiva de Pedro de um homem dividido para um apóstolo firme e decidido. Era o início de uma jornada que exigiria tudo dele, mas que também lhe concederia a maior honra: glorificar a Deus com sua vida e com sua morte. Quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, conforme Atos dos Apóstolos capítulo 2, dos versículos 1 ao 4, algo extraordinário aconteceu em Pedro. O homem que antes tremia diante de uma criada, agora se levantava com autoridade diante de multidões. Sua primeira pregação resultou na conversão de cerca de 3.000 almas, um marco impressionante para quem havia negado Jesus semanas antes. O Espírito Santo não apenas deu a Pedro palavras, mas também coragem, discernimento e poder. Suas fraquezas naturais foram revestidas de força sobrenatural. Ele se tornou uma testemunha viva de que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Suas palavras não eram frutos de eloquência treinada, mas de um coração cheio do Espírito e uma mente renovada pela verdade de Cristo. O sermão de Pedro em Pentecostes é notável por sua clareza e ousadia. Ele não suaviza a responsabilidade dos ouvintes, apontando diretamente para a culpa no assassinato de Jesus, mas ao mesmo tempo oferece a esperança do arrependimento e da salvação. Essa combinação de verdade e graça é uma marca registrada de sua nova liderança espiritual. O avivamento que começa em Pentecostes é sustentado em grande parte pela coragem de homens como Pedro, que agora compreendem que suas vidas pertencem totalmente a Deus. Ele já não busca sua própria segurança, mas o cumprimento da missão para a qual foi chamado. A transformação completa em sua vida é um testemunho vivo do que o Espírito Santo pode fazer em qualquer coração disposto. Pentecostes foi o marco em que Pedro deixou definitivamente para trás o medo da morte e abraçou a vida plena no Espírito. Era apenas o início de uma trajetória que desafiaria impérios, resistiria a prisões e testemunharia o Evangelho até os limites mais sombrios da terra. Com o avanço da missão apostólica, os milagres se tornaram parte natural da caminhada de Pedro. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, dos versículos 1 ao 8, ele, junto com João, cura um coxo na porta do templo chamada Formosa. Este milagre público não apenas atestou o poder do nome de Jesus, mas também acendeu ainda mais a fúria das autoridades religiosas. A vida de Pedro agora era uma sequência de atos de fé e de privações severas. A coragem que Pedro demonstra nesses momentos é de outra natureza. Não é a bravura impulsiva de quem age sem pensar, mas a ousadia consciente de quem entende o custo e ainda assim prossegue. Ser preso, açoitado ou ameaçado fazia parte da rotina daqueles dias. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41, Pedro e os demais discípulos deixam o sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Essa inversão de valores, alegrar-se no sofrimento, é o testemunho mais eloquente da transformação do apóstolo. A fé de Pedro era constantemente testada. Ele sabia que a qualquer momento poderia perder a liberdade ou até a vida. Mas o que ele havia visto, a cruz vazia, o túmulo aberto, o Cristo ressurreto, era mais real do que qualquer ameaça humana. Sua coragem brotava da convicção de que a vida eterna superava em muito qualquer dor momentânea. Em meio às privações, Pedro também experimentava provisões divinas impressionantes, livramentos miraculosos, como a libertação da prisão, narrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 6 ao 11, lembravam-no de que o controle estava nas mãos de Deus. Cada intervenção sobrenatural servia como renovação da força para continuar avançando. Pedro nos ensina que coragem verdadeira não é ausência de medo, mas persistência apesar dele. Sua vida, marcada por milagres e privações, ecoava a certeza de que nada poderia deter a propagação do Evangelho, enquanto houvesse homens e mulheres dispostos a pagar o preço da obediência. Os confrontos de Pedro com o Sinédrio foram momentos de alta tensão e extrema coragem. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 18 a 20, as autoridades religiosas ordenam que Pedro e João parem de falar em nome de Jesus. A resposta de Pedro, firme e sem hesitação, é um marco de fé inabalável. Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós outros e não a Deus. Esses embates públicos exigiam mais do que eloquência. Exigiam uma profunda convicção
de que obedecer a Deus era mais importante do que preservar a própria vida. Pedro sabia que estava diante dos mesmos líderes que haviam articulado a morte de Jesus. O ambiente era hostil, o risco era real. Mas a prioridade era clara: fidelidade a Cristo, custasse o que custasse. Cada audiência no Sinédrio era um campo de batalha espiritual. Pedro enfrentava não apenas acusações humanas, mas também as forças invisíveis que buscavam intimidar e silenciar a mensagem do Evangelho. No entanto, revestido pelo Espírito Santo, ele falava com autoridade e clareza, fazendo com que até mesmo seus inimigos reconhecessem a força incomum que havia nele. As perseguições não abalaram a missão, mas fortaleceram ainda mais o compromisso dos apóstolos. Pedro e seus companheiros não buscavam confrontos por orgulho, mas não recuavam quando a verdade de Cristo estava em jogo. Cada enfrentamento público servia de testemunho para os crentes e de alerta para os opositores de que o Evangelho não seria detido por ameaças humanas. Esse período de embates com o Sinédrio revela uma fase de Pedro onde sua maturidade espiritual floresce de forma evidente. Aquele que outrora se escondeu com medo, agora se apresenta como uma voz inextinguível da verdade, iluminando o caminho para todos os que vieram depois. A missão de Pedro sofreu uma grande expansão com a visão que teve em Jope, narrada em Atos dos Apóstolos capítulo 10, dos versículos 9 ao 16. Nesta visão, Deus lhe mostra um lençol repleto de animais considerados impuros pela lei judaica e ordena que ele se alimente deles. A mensagem era clara: Deus não faz acepção de pessoas, e o Evangelho deveria alcançar também os gentios. Essa revelação foi um choque para Pedro, um judeu devoto acostumado às tradições de pureza ritual. No entanto, a obediência a Deus prevaleceu sobre as convenções culturais. Pedro então visita a casa de Cornélio, um centurião romano, e presencia o Espírito Santo sendo derramado sobre gentios, algo que até então parecia inconcebível. Este evento rompeu as barreiras étnicas e culturais, inaugurando uma nova fase na história da igreja. Pedro teve que superar seus próprios preconceitos e aprender que a salvação não era um privilégio exclusivo de Israel, mas uma dádiva destinada a toda a humanidade. Esse aprendizado não foi imediato nem fácil, mas foi transformador. A inclusão dos gentios no corpo de Cristo redefiniu a missão apostólica e expandiu os horizontes do Evangelho de forma irreversível. Ao reconhecer que Deus não fazia distinção entre judeus e gentios, Pedro se tornou um instrumento-chave na construção de uma igreja verdadeiramente universal. Essa mudança de mentalidade exigiu humildade, fé e coragem para enfrentar críticas internas de outros cristãos judaizantes que resistiam a essa abertura. O episódio de Cornélio e a conversão dos gentios ilustram o quanto Pedro estava disposto a ser guiado pelo Espírito e não pelos costumes humanos. Sua disposição em abraçar essa nova visão de igreja foi crucial para que o Evangelho chegasse até os confins da terra, cumprindo a grande comissão deixada por Cristo. A trajetória de Pedro é marcada por momentos intensos de prisão e libertação milagrosa. Em Atos dos Apóstolos capítulo 12, dos versículos 3 ao 17, Herodes Agripa, buscando agradar aos líderes judeus, prende Pedro com a intenção de executá-lo após a Páscoa. No entanto, durante a noite, um anjo do Senhor invade a cela, liberta Pedro das correntes e o conduz para fora da prisão, em um dos episódios mais impressionantes de intervenção divina na história da igreja primitiva. Esses livramentos extraordinários eram mais do que simples demonstrações de poder. Eles reafirmavam que a vida e o destino de Pedro estavam completamente nas mãos de Deus. Nenhuma cela de ferro, guarda atento ou plano maligno poderia deter o propósito divino para aquele que havia sido chamado a ser uma rocha na fundação da igreja. Cada prisão servia como uma plataforma para novos testemunhos, novas manifestações da graça e nova ousadia para a proclamação do Evangelho. A experiência da prisão não era apenas um teste físico, mas também espiritual. Durante aquelas longas horas nas masmorras escuras, Pedro teve de confiar cegamente nas promessas de Cristo. Foi em meio ao frio das grades e ao silêncio opressor que sua fé foi refinada como ouro no fogo. O livramento era sempre precedido por uma entrega total. A confiança de que, seja pela vida, seja pela morte, Cristo seria glorificado. O povo de Deus, reunido em oração incessante, também desempenhava um papel crucial nesses momentos.
A libertação de Pedro foi, em parte, resposta a essas orações fervorosas. Esse entrelaçamento de ação divina e intercessão humana demonstra a beleza da cooperação entre céu e terra na história da redenção. Cada prisão enfrentada e cada milagre vivido aumentavam ainda mais a convicção de Pedro de que sua vida não lhe pertencia. Ele era um prisioneiro de Cristo, livre da escravidão do medo humano e destinado a testemunhar até o último suspiro. A decisão de ir a Roma foi um passo consciente de Pedro rumo ao seu destino final. A capital do Império Romano era o centro do poder político e espiritual da época, e também um dos lugares mais perigosos para um seguidor de Cristo. Contudo, Pedro sabia que para completar sua missão, era necessário levar a mensagem do Evangelho ao coração do mundo conhecido. Tradição cristã afirma que Pedro chegou a Roma durante o reinado de Nero, um imperador famoso por sua crueldade e perseguição sanguinária aos cristãos. A carta de Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, menciona Babilônia, uma provável referência simbólica a Roma, indicando sua presença ali e sua preocupação com os crentes sob intensa perseguição. A ida a Roma não foi motivada pela busca de status ou reconhecimento, mas pela urgência de fortalecer a fé da igreja sob fogo cerrado. Pedro sabia que poderia encontrar a morte, mas para ele, a fidelidade a Cristo valia mais do que a preservação da própria vida. Era uma missão de amor, coragem e sacrifício extremo. O contexto em que Pedro viveu seus últimos dias era sombrio. Nero usava os cristãos como bodes expiatórios para seus próprios crimes, ordenando execuções públicas brutais. Mesmo diante desse cenário apocalíptico, Pedro permaneceu firme, incentivando os fiéis a suportarem o sofrimento com esperança e pureza de coração. A decisão de permanecer em Roma, mesmo quando a morte era certa, selou o testemunho de Pedro para sempre. Ele não era mais o homem que fugia do perigo, mas o apóstolo que corria em direção ao martírio, com os olhos fixos na glória de seu Senhor. Nos últimos dias de sua vida, Pedro foi aprisionado no cárcere Mamertino, uma prisão subterrânea em Roma, conhecida por suas condições brutais. Em um espaço úmido, escuro e insalubre, reservado aos prisioneiros condenados à morte, Pedro aguardava sua execução. Esses dias de confinamento forçado se tornaram um tempo de profunda reflexão, oração e preparação espiritual para o encontro definitivo com Cristo. O cárcere era mais do que uma prisão física, era uma fornalha espiritual. Ali, Pedro relembrou sua caminhada, suas quedas e suas vitórias pela graça. Cada memória o aproximava mais da convicção de que nada, absolutamente nada, poderia separá-lo do amor de Deus, conforme tão lindamente expresso por Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 39. Embora privado de liberdade física, Pedro experimentava uma liberdade interior absoluta. Sua mente e seu espírito já não estavam presos às limitações terrenas, mas elevavam-se em adoração e esperança. Ele sabia que a morte não seria um fim, mas uma transição para a vida plena na presença de Cristo. As palavras que Pedro deixou em suas epístolas refletem essa maturidade espiritual. A ênfase na esperança viva, na glória futura e na fidelidade até o fim. Mesmo no fundo do cárcere, ele continuava a pastorear a igreja com suas cartas, fortalecendo irmãos e irmãs que também enfrentavam provações e perseguições implacáveis. No cárcere Mamertino, Pedro demonstrou que, mesmo quando as circunstâncias externas são as mais adversas possíveis, o espírito humano, quando entregue a Deus, pode permanecer invencível. Ele estava pronto. A coroa da vida o aguardava. Diante dos tribunais de Roma, Pedro não se defendeu como alguém desesperado pela vida, mas como um embaixador do reino de Deus. Não há muitos detalhes bíblicos sobre o julgamento formal de Pedro, mas os registros históricos e tradições cristãs indicam que ele foi condenado à morte por sua fidelidade inabalável a Jesus Cristo. O que transparece acima de tudo é que Pedro não renegou sua fé nem buscou negociação para poupar sua vida. A coragem de Pedro diante de seus acusadores é um eco direto das palavras que ele tantas vezes proclamou em vida. Importa obedecer a Deus do que aos homens, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Ele sabia que seu testemunho diante dos poderosos de Roma não era apenas uma defesa pessoal, mas uma proclamação pública de sua esperança eterna.
Cada palavra dita, cada gesto, cada silêncio carregava o peso de séculos futuros de cristãos que se inspirariam em seu exemplo. Pedro não estava apenas diante de homens corruptos. Ele se encontrava sob o olhar atento do céu. Sabia que sua morte não seria uma derrota, mas uma vitória final sobre o medo, sobre a carne e sobre as tentações deste mundo. Não era o fim da história. Era o início da eternidade prometida. Fidelidade de Pedro até o último momento se torna um testemunho eterno. Ele não buscou alívio humano, não lamentou as escolhas feitas no caminho da cruz. Com o coração rendido e a alma elevada em fé, enfrentou seu julgamento com uma serenidade que só os verdadeiros heróis da fé conhecem. O julgamento terreno selou sua sentença física, mas abriu os portões de glória para sua alma. Pedro se tornou não apenas o apóstolo da esperança, mas também o mártir da coragem, cuja fé resistiu mesmo sob o peso da condenação final. Segundo os relatos da tradição cristã, Pedro foi condenado à crucificação. No entanto, em um gesto que demonstra sua profunda humildade, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Esse pedido, registrado por historiadores como Orígenes e Eusébio de Cesareia, revela a verdadeira estatura espiritual que Pedro havia alcançado. A crucificação era uma morte brutal e humilhante, reservada para os criminosos mais vis. Ser crucificado invertido aumentava ainda mais a dor física, mas para Pedro, essa posição era uma declaração final de submissão, amor e reverência a Jesus. Cada segundo de sofrimento na cruz invertida era um testemunho eloquente de que sua vida inteira apontava para Cristo e não para si mesmo. O gesto de Pedro transcende a compreensão humana comum. Ele não buscava heroísmo, aplausos ou memória gloriosa. Sua única motivação era honrar aquele que, mesmo traído por ele, nunca lhe retirou o amor. Ali, pendurado em agonia, Pedro proclamava silenciosamente uma mensagem mais poderosa que qualquer sermão. O verdadeiro discípulo segue seu mestre até o fim, mesmo na morte. Esse sacrifício selou a transformação total de Pedro. O pescador impulsivo tornara-se o mártir humilde. O líder hesitante transformara-se no exemplo imortal de fé. Sua morte de cabeça para baixo não foi um sinal de derrota, mas o clímax da sua vitória espiritual. Pedro, ao entregar seu espírito no momento derradeiro, deixou à humanidade uma herança de fé inquebrantável. Sua cruz invertida aponta para o reino de Deus, onde os últimos são os primeiros, onde a humilhação nesta vida é coroada com glória na vida eterna. A morte de Pedro não silenciou sua voz, ao contrário, amplificou seu legado para as gerações futuras. Sua história atravessou séculos, inspirando milhões a permanecerem firmes em meio às dificuldades e perseguições. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, ele próprio declarou: "O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar." O legado de Pedro é visível em cada igreja que se ergue em nome de Cristo, em cada missionário que arrisca tudo por amor ao Evangelho, em cada crente que, em segredo ou publicamente, confessa Jesus como Senhor, mesmo sob ameaças. Sua vida e morte se tornaram um alicerce, não apenas institucional, mas espiritual para o corpo de Cristo ao redor do mundo. Pedro nos ensina que a verdadeira fé não é isenta de quedas, mas é perseverante. Sua trajetória mostra que não é a ausência de erros que nos define, mas a disposição em levantar, aprender e continuar firmes até o fim. Cada passo trêmulo de Pedro se transformou pela graça de Deus em pegadas firmes que muitos ainda seguem hoje. Ao refletirmos sobre a vida de Pedro, somos desafiados a olhar para nossas próprias jornadas. Estamos dispostos a pagar o preço de uma fé autêntica? Estamos prontos para amar a Cristo mais do que a nós mesmos, mesmo quando isso implica renúncia, dor e morte? O eco do testemunho de Pedro ressoa no coração de todos que amam a Cristo. Sua fé inabalável, selada com sangue e lágrimas, continua a inspirar, fortalecer e chamar novos discípulos à caminhada corajosa da cruz.
A história de Pedro nos lembra que nunca é tarde para recomeçar e viver uma fé inabalável. Na hora da angústia, e mesmo que eu buscasse a ti, minha força não ajuda. Um depravado, caído bem longe da sua presença. A luz é ofuscada pelo breu de trevas densas. Essa é a minha recompensa de não te ouvir no jardim. Um lindo início em família, solidão é o fim pra mim. E não há chance, relance de viver como era antes. Não consigo me salvar e o meu pecado é escandaloso. Sou tipo um andarilho, imagem do mal ambulante. Mesmo em alguma virtude me vejo sendo orgulhoso.